Um filme, por exemplo. Você já vai pegar um filme investigativo de advogado e tal, não sei o quê? Não vai ficar, não vai fazer sentido para você. Você precisa fazer uma coisa que seja no seu nível de compreensão. E os níveis de compreensão são diferentes para cada um, dependendo do quanto tempo você tá. Fala aí, galera! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre quais devem ser os primeiros passos que você tem que tomar, que você tem que fazer, que você tem que ficar ligado, né? Quando você coloca aquele objetivo. Quero aprender inglês. Beleza. Os primeiros passos quais são? Esse aqui que a gente vai falar. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Primeiros passos, vamos lá. Tu quer aprender inglês, o que tu faz? O que tu pensa em fazer? O que eu penso em fazer? O que... Geralmente as pessoas pensam e vai para um curso, né? Exato. Tem que aprender inglês, vai para um curso. Tem que ir para um curso. Infelizmente. Aí faz o curso lá, dois dias na semana e acha que vai aprender inglês. É claro que você só vai aprender inglês em 6 anos, cara. 6, 7 anos. Você tá indo 2 vezes na semana, cara. Você vai se virar, pô. Isso aí é uma das coisas que eu vou fazer. Mas eu vou chegar lá. Vou voltar pra isso daí. Primeira coisa, gente. Você tem que ter comprehensible input, né? O que é isso, né? Tipo assim, isso eu gosto de ver que tem um linguista, né? Que ele é americano e tal. Ele estudou muito sobre aquisição de idiomas e falou muito sobre isso. Ele falou e ele trouxe alguns conceitos, né? Esse é um desses conceitos. Mas o que quer dizer? Comprehensible input, né? Se a gente fosse traduzir, input é de entrada, né? Tipo, quem já fez a instalação, né, de TV sabe muito bem o que é isso, né? Sabe lá, input que entra, output que sai. No caso, comprehensible input é coisas que vai estar entrando, né? Em inglês, no caso, né? Ou seja, você não vai estar falando, você vai estar procurando entrar coisas primeiro. E que seja compreensíveis, né? Até uma cognata isso aí, né? Comprehensible, compreensíveis. Aí o que isso quer dizer? Que tem níveis de compreensão. Você tem níveis de compreensão. Como assim, Lucas? Os meus níveis de compreensão. Seguinte, você consegue, né, escutar um podcast, né? Escutar um podcast gringo, onde você está só escutando e entender tudo que está acontecendo? Muito difícil, né? Difícil. Esse daí você consegue, outra coisa, você consegue ver uma stand-up em inglês, né? Sem legenda, porque ver stand-up com legenda não tem graça, porque ele vai falar piada, você lê a piada antes do cara, você lê o punchline, né? Antes do cara falar, você lê a piada antes do cara contar a piada, aí aí perde a graça. Você consegue ver um stand-up e entender? É muito difícil. Muito difícil. Ou seja, avançado, né? Exatamente. Não é que é difícil, é avançado. É aquele passo já que a gente falou no outro vídeo lá, que é o cara na maratona já, né? Exato. Tipo assim, o cara que já está fazendo isso é um dos últimos passos. Aí o que eu falo? O que eu costumo falar para os meus alunos? O que você consegue entender? Um desenho infantil, vai ver o Naruto, Dragon Ball, vai ver... se bem que esse aí é japonês, né? Eu gosto de ver os exemplos americanos mesmo, que o áudio, né, o áudio e a legenda é igual, né? SpongeBob. Bob Esponja, né? SpongeBob, os Backyardigans, né? Que é mais infantil ainda. Isso aí você já consegue entender? Já consigo ter uma compreensão maior. Então é esse tipo de conteúdo que você tem que ver, entendeu? Eu vou ficar vendo desenho pra sempre? Não, você vai evoluindo, você vai ver o desenho por um tempo e tal. Se você gosta de desenho, como eu gosto de desenho, você vai expandindo, daqui a pouco você tá vendo um filme, daqui a pouco você tá vendo uma série. Um filme, por exemplo. Você já vai pegar um filme investigativo de advogado e tal, não sei o quê? Não vai fazer sentido para você. Você precisa fazer uma coisa que seja no seu nível de compreensão. E os níveis de compreensão são diferentes para cada um, dependendo do quanto tempo você está vendo coisas em inglês. Então, assim, o que isso quer dizer? O que você tem que procurar quando você está vendo coisas em inglês? Você tem que pensar o seguinte. Uma parada até que a pessoa goste, né? Por exemplo, Uma parada que a pessoa gosta. Que é aquilo, né? Tipo, inglês é o quê? É rotina. Então, se você consegue criar uma rotina, uma coisa que você gosta, aí você facilita a criação da rotina. A pessoa gosta de xadrez, por exemplo. É muito difícil, mas tem gente que gosta como eu. Aí a pessoa vai procurar um filme em inglês que tenha alguma coisa de xadrez. Tem uma série aí, né? Que é aquela Game of... Queen's Gambit, né? O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, que foi que é bacana pra caramba. Quer dizer, a pessoa pode pegar aquilo ali e já pode saber. Exatamente. Pegar coisas que você gosta. Isso é uma coisa muito importante também. Mas, o que eu tô querendo dizer, que você vai ter que focar, é o seguinte.
coisas que sejam compreensíveis para você. E aí você tem que ir trabalhando numa zona, certo, de compreensão. Lembra que eu comecei falando sobre podcast e stand-up? Né? Esse daí é como se fosse lá em cima. Você não chegou lá ainda. Calma, mas você vai chegar. O que você tem que fazer então? Pô, então eu estou num nível de compreensão mais simples, mais básico. O que você tem que fazer? Você não pode ver uma coisa tão simples. Por exemplo, você vai ver um desenho infantil que seja backyardigans, às vezes é muito simples, né? Tipo assim, simples demais, eu entendo tudo. Aí, então você tem que aumentar um pouco o nível. E também não adianta você ficar escutando um podcast, você também não vai entender, entendeu? Então é isso que esse linguista tá falando, que ele fala. Que você tem que ter coisas que sejam compreensíveis e entender que tem níveis de compreensão. Então, tipo, você tá aqui, daqui a pouco aquilo ali ficou um pouco mais fácil, você vai subir no nível. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Entendeu? Sempre procurando coisas que sejam um pouquinho mais difíceis para você e que com o tempo vai ficando mais fácil. Beleza? Muito legal isso, porque a pessoa às vezes se frustra e ela já quer parar, né? Exato, ela já quer ir para um negócio mais avançado e depois fica assim, pô, mas eu não tô entendendo, tal, calma. Você e aí já quer parar. E aí já quer parar. Exatamente. Não, o inglês não é pra mim. Essa já é a segunda dica, né? Não parar, sempre. A pessoa vai lá, começa inglês e para. Não sei o que, para. Porra, tentei aprender, chega em dezembro e falo assim, caraca, tentei aprender inglês 20 vezes esse ano. Eu falei, pô, 20 vezes, amigo, tá doido. Gente, por que eu falo isso, né? Como você já deve ter, talvez, visto um vídeo anterior que a gente gravou sobre memória e tal, né? A memória, ela precisa da rotina, certo? Você está sempre vendo aquilo ali. Tem aquele negócio que eu falei sobre a curva do esquecimento, o vídeo da memória. Qualquer coisa você clica lá, procura no canal e vê. Que aí, por exemplo, gente, você está querendo, você vai lá e para e faz um curso de inglês. Ou nem que seja um curso de inglês, você cria a sua rotina semanal, certo? Onde você vê o inglês 2 vezes por semana, certo? Você ver inglês 2 vezes por semana vai te complicar. Entendeu? Por quê? Porque você não está tendo uma rotina de estar vendo aquilo ali. E aí, lembrando daquela curva de esquecimento, como você não está vendo aquilo ali, está sempre demorando muito para você rever aquele conteúdo tudo de novo, e aí você vai esquecendo, não tem jeito. Então, rotina. Em inglês, ele é a consistência, ele é diário. Todo dia você tem que fazer. E qualquer coisa você vê o vídeo aí da regra dos 2 dias, né? Você não deixar de fazer a parada 2 dias. Você sempre está fazendo aquilo ali sempre. Sempre tem que ver pelo menos um pouquinho. Você pode até colocar na sua agenda, tipo, terça e quinta, ou segunda e quarta, o que for, tal horário, eu vou sentar 1 hora, 1h30, ficar vendo coisas em inglês, vou tentar vendo, vou ficar tentando entender e tal, não sei o quê. Mas, todo dia você está tentando, talvez até rever o que você já viu, ou alguma coisa assim, entendeu? Para você estar sempre mantendo aquilo ali fresco na sua cabeça, e aquilo ali fazendo mais sentido. Isso é muito importante. Não parar sempre e continuar, ser consistente, né? Eu já falei da rotina, de criação de hábito também, né? A rotina é muito importante, que você tem que criar um hábito. E aí é uma coisa legal que você estava falando antes, né? Você pega alguma coisa que a pessoa goste, né? Então, por exemplo, você falou do xadrez, né? Com certeza você tem algum exemplo de alguma coisa que você gosta de ver. Mesmo que não seja em inglês, mas tipo assim, eu gosto de futebol. Então, futebol europeu, com certeza tem um monte de coisa de canal gringo e tal, falando de futebol europeu em inglês, entendeu? Eu gosto de basquete. As meninas gostam de maquiagem. As meninas gostam de maquiagem, tem canal de maquiagem no YouTube e tal, não sei o que. Então, sempre tá vendo coisas que você gosta que vai facilitar o processo de criação da sua rotina, entendeu? Isso é muito importante. Pô, eu não preciso disso, eu já consigo parar e ver um desenho sempre e tal, ligo lá uma série e tal, pra mim é mais fácil fazer isso. Tudo bem, mas o principal é você conseguir criar essa rotina. E usar essas ferramentas, né, que eu tô mostrando, com coisas que você gosta, que são muito importantes, você tenha prazer naquilo ali. E aí, para que facilite o processo da criação da rotina de estar vendo coisas em inglês. Beleza? E última coisa muito importante, um passo que você tem que tomar, um conceito que você tem que entender para a sua compreensão, para o seu primeiro passo, para a sua aprendizagem em inglês, é o seguinte: você tentar entender as coisas e não se frustrar tanto com o que você não está entendendo, não está conseguindo fazer tanto sentido. Esse é o principal chave que você tem que virar na sua cabeça quando você está aprendendo inglês. Que é o seguinte, né? As pessoas, elas estão muito acostumadas a verem uma coisa, ter uma aula de matemática, certo? Aí você já sabe que 2 mais 2 é 4, entendeu? Aí, pô, se você sabe que 2 mais 2 é 4, você sabe que 2 mais 3 é 5, certo? E por aí vai, entendeu?
Só que o inglês ele é uma infinita de palavras diferentes. Então, tipo, cada coisa depende de uma situação diferente. Não é só você entender o conceito de soma que você vai entender, vai passar aquela aula de matemática. Não, entendeu? Então você precisa de mais tempo naquilo ali. Você precisa estar tentando entender, tentando fazer sentido daquilo ali. E aí vai, beleza? E é isso aí, galera. Lembra dessa chave de você tentar entender, tentar fazer sentido. Em inglês inglês é igual ao português, ele tem padrões. Então quando você está vendo alguma coisa em inglês, você tem que tentar identificar os padrões, o que está acontecendo. Conforme for, você vai conseguir identificar os padrões com mais facilidade. E aí você já vira a chavinha. Mas tem que virar a chavinha de tentar entender. Só tentar e ter esse sentimento de tentar e não ficar frustrado e não estar entendendo tudo. Sacou? Então beleza, galera. Esses aí são os primeiros passos que você tem que tomar para você estar aprendendo inglês. Os primeiros conceitos que você tem que estar se ligando para você estar aprendendo inglês de fato, que você precisa estar se predispondo para conseguir ter essa aquisição do idioma que você quer. E é isso, galera. Se você curtiu, compartilha aí o vídeo, comenta aí embaixo se alguma coisa que você gostou ou não gostou. Seja um hater do bem, né? Como eu costumo falar, né? Não fica só dando dislike, dá o dislike e fala por que você não gostou, pô. Que aí a gente evolui aqui, beleza? É isso aí. Curte, compartilha, tamo junto. Valeu.